Olá, eu sou a Poliane Rocha, sou psicóloga e mentora de psicólogos e hoje eu vou te falar como sair do convênio com segurança sendo psicóloga. Eu também já atendi por convênio lá em 2020, passei meu 2019 e 2020 ainda em convênio. Eu atendia naquela plataforma online Psicologia Viva e sabemos que o convênio, a gente ganha muito pouco, trabalha muito e no final das contas nos sentimos completamente desvalorizadas na profissão. A partir do momento em que eu estava no convênio, eu também me inseri no digital, ali bem no início da pandemia. E o digital começou a me trazer um outro universo e começar a perceber que a psicologia poderia ser muito mais potente se eu começasse a estar ali produzindo conteúdo, falando com mais pessoas e divulgando o meu trabalho. Foi a partir disso que eu percebi que a oportunidade que eu tinha para poder sair do convênio era justamente estando no digital. Quando eu me inseri no digital, bem ali no inicinho, eu já descobri que dava pra gente viver de infoprodutos com a psicologia. E muitas pessoas ali no digital já falavam: poxa, se você quer viver da psicologia, se você quer ganhar mais com a psicologia, também tenha infoprodutos. Não dependa unicamente das suas horas ativas. Porque o consultório, quando a gente atende pacientes aqui, concorda comigo que é limitado? Se eu atendo 20 pacientes, a minha hora se limita, né? Em 20 horas ali atendendo 20 pacientes. Acaba que aquilo ali também traz um certo cansaço, um certo peso, fora as supervisões que a gente faz, fora o cansaço, fora as supervisões que a gente precisa de fazer, fora os estudos que a gente precisa de ter para poder atender clientes. Então, foi quando me despertou essa luzinha, né? E essa luz ali no fim do túnel de perceber, poxa, eu posso também ter outras fontes de renda. Ainda no convênio, eu comecei a diversificar. Eu fiz parceria com um estúdio de Pilates na época, e aí era pandemia, a mulher tinha ali algumas alunas e ela falou assim: Nossa, Polly, eu vi o seu trabalho aqui, vi que você se posiciona, vi que você fala de autoestima. Eu percebo que as minhas alunas estão muito mal por causa da pandemia, né? E eu queria muito ofertar para elas, sei lá, sessões gratuitas. Assim, e ela iria me pagar para ofertar essas sessões ali para o grupo de Pilates dela. Mas assim, eu falei para ela, poxa, por que não a gente fazer algo em grupo? E aí foi quando eu ofertei um workshop, né? Na época eu chamei de workshop, mas basicamente foi um treinamento. Só que esse treinamento ele era dividido em etapas. E aí foi 4 encontros. Eu me lembro que foi durante 2 meses, só que aí era de 15 em 15 dias. E aí no restante dos dias a gente tinha um grupo do WhatsApp. E aí uma vez na semana que a gente não tinha encontro, eu mandava uma atividade ali no grupo. E elas se mantinham engajadas, né? Conversavam comigo. E todas elas pagaram. Na época foi um valor baixo, assim, pelo que eu vejo hoje, eu olho e falo, poxa, eu poderia ter cobrado um valor muito maior, mas pelaquela época eu estava começando e eu já estava fazendo algo que nem metade, assim, das psicólogas estavam fazendo, então eu já estava muito bem posicionada. Eu me lembro que eu cobrei de cada participante R$ 67, e eram umas 15 participantes no grupo, então faturei aí razoavelmente ok. Deixa eu fazer as contas aqui. Vamos ver quanto eu faturei. Fiz as contas aqui, voltei. Eu faturei R$ 1.000 e 5 Poxa, um dinheiro ótimo para quem atendia convênio e ganhava R$ 30 a sessão, é um dinheiro excelente. E eu já morava sozinha, tá, gente? Então eu precisava de me manter. Então, assim, eu fui me virando ali e vendo, poxa, quais são as oportunidades que eu posso aproveitar. E aí, depois disso, eu vi que deu tão certo que eu comecei a abrir um e-book gratuito. E aí, esse e-book que eu abri, eu não quis cobrar ele porque eu queria captar leads e gerar relacionamento com a minha audiência. Porque se a gente gera relacionamento com a audiência da gente, é muito bom. Porque as pessoas começam a conhecer seu trabalho, começam a estar mais no seu perfil, começam a ficar mais curiosas sobre você. E aí foi quando eu fiz. E aí tanta gente compartilhou esse e-book. Nossa, eu lembro que, tipo assim, por dia tinha umas 10, 15 pessoas compartilhando o meu e-book, me marcando. E isso foi muito bom porque aí mais pessoas chegavam no meu perfil. E buscavam por terapia, né? Que era algo que eu queria muito. Mais clientes qualificados. E aí, e no particular.
E aí, depois disso, eu me lembro que eu abri uma jornada da autoestima, cobrei um valor um pouco mais baixo também, não me lembro. Mas aí, depois disso, eu já comecei a abrir grupos terapêuticos e aí sim eu comecei a cobrar um valor justo pelos grupos, né? Um valor justo, assim, para aquela época, pelo que cobravam pelos os grupos terapêuticos. Então, eu comecei a cobrando, o meu primeiro grupo terapêutico foi R$ 197. O segundo grupo terapêutico foi 297 e deu muitas mulheres. Por exemplo, o meu primeiro grupo deu umas 12 mulheres, no segundo grupo deu umas 15 mulheres. E dessas mulheres eu tinha investido em tráfego pago, então pelo tráfego pago veio umas 3, 4 mulheres. E depois eu também já tive pessoas interessadas na minha terapia e eu já estava atendendo no particular também, ainda no convênio, mas no particular, e tentando crescer a minha base no particular. Então, os infoprodutos, eles aumentaram muito a minha autoridade, eles também me deixaram muito mais segura no digital e eu percebi que as pessoas também estavam me vendo mais como especialista. Tanto que às vezes eu estava andando no centro da cidade, algumas pessoas me viam e aí falavam assim: ah, que legal, você é a psicóloga da autoestima, né? Sou eu. Então, as pessoas acabam te vendo dessa forma, né? E acabam querendo também aprender e saber como você pode ajudar elas. Então, eu falo que isso foi um divisor de águas para mim, assim, muito grande, ter os infoprodutos. Eles, de fato, me potencializaram. Até que em um dado momento, quando eu já estava ali bem posicionada para mulheres, já tinha grupos terapêuticos, já tinha treinamento também de autoconfiança, que era um dia todo comigo. Meu único dia, assim, elas ficavam das 9 às 11, aí eu parava, né, ali pro almoço, ficava umas 2 horas pro almoço, a gente voltava à tarde, e à tarde era das 2 às 4, 2, 3, isso. E era 297 o dia comigo, no meu treinamento. E muitas mulheres também pagavam. Então, pessoal, isso foi me dando mais confiança para poder fazer a transição do convênio. Por exemplo, quando eu saí do convênio, eu me preparei para sair, eu já fui avisando meus pacientes, tanto para vocês terem noção, até hoje eu tenho paciente do convênio, isso já tem 5 anos. Até hoje eu tenho paciente do convênio e tem pessoas da época do convênio que me procuram. Por quê? As pessoas se vinculam. A parte mais bonita da nossa profissão é isso, é que as pessoas se vinculam com a gente, elas gostam da gente e acabou, assim. Quando formula esse vínculo, a pessoa às vezes vai em outro psicólogo e não dá match, né? Então, isso me trouxe mais confiança ainda, porque quando eu saí do convênio, eu me lembro que eu saí de uma sessão de R$ 30, já fui para uma sessão, se eu não me engano, de R$ 120, e o meu primeiro pacote de terapia foi uns R$ 430. Eu já saí do convênio assim e as pessoas me acompanharam. Isso foi tão gratificante pra mim, isso me trouxe um reconhecimento pessoal tão grande, sabe? De valorização interna, de autoadmiração por mim, de falar, poxa, eu sou capaz. E aí depois disso eu comecei a cada vez mais falar de terapia, cada vez mais falar de autoestima e começar a ofertar terapia nos stories várias vezes e vinham pessoas interessadas, no total. E realmente eu comecei a ver que o Instagram dá certo. E depois disso, eu fiz um Close Friends. Fui começar a conversar com psicólogas, comecei a ofertar consultoria, depois eu ofertei grupo de estudos, depois eu ofertei mentoria e até hoje eu estou nas mentorias porque eu amo orientar psis e estar com elas nesse processo, porque eu sei o quanto é desafiador e o quanto também eu me senti sozinha no início, sabe? Mas depois eu fui encontrando grupos e me fortalecendo. Eu percebo que muitos psicólogos desistem da profissão, é, e isso é uma dor, né? Eu não vou te contar nesse episódio em si, mas eu também desisti da psicologia. Eu fiquei 1 ano sem atender como psicóloga, me formei, atendi, desisti de atender, fiquei 1 ano sem atender porque eu não conseguia pacientes e fui trabalhar num call center. Mas isso aqui é papo para outro vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas então eu entendo a dor de muitas psicólogas, sabe? De viver, de querer viver da profissão, de se dedicar 5 anos a uma profissão e você perceber que aquilo ali parece que não é pra você, né? E é uma dor muito forte. Dói muito, porque a gente se sente incapaz, insuficiente, a gente se sente um fracasso. E muitas vezes algumas pessoas, ao invés de te ajudar, elas só apontam e falam: tá vendo? Eu te avisei. Então, eu digo pra vocês, se você quer fazer a transição pro convênio, faça. Não tenha medo, se joga mesmo. Tenha um caixa, isso fez a diferença pra mim. Eu ganhava
pelo convênio, tipo assim, se eu ganhava muito, era R$ 1.200 no mês. Atendia muito pra tentar manter essa média, porque eu já morava sozinha, então eu tinha que pagar aluguel e me manter. Então, o que eu te falo assim, não desista e faça um caixa pra você fazer essa transição, tenha pelo menos ali um dinheirinho, sabe? Sei lá, uns R$ 2.000, né? Se você conseguir três, mas pelo menos ali uns 1.500, 2.000. Eu sei que é pouco, né? Quando a gente olha assim, né, pra realidade assim que o nosso país vive, mas se você tem essa basezinha, isso daí pelo menos não te desanima tanto. Tem ali uma reserva pra você fazer essa transição, né? A depender da quantidade que você precisa para viver. Eu era sozinha, então eu precisava de me manter. Não tinha filhos, né? E não era casada, então eu não tinha muitas despesas. Agora, se você tem despesas grandes, é interessante você pensar que a sua reserva precisa de estar mais de acordo com a sua realidade. Então, faça essas contas e se organize para você fazer essa transição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de maneira nenhuma, tá? E se você quer a minha ajuda ou minha orientação para te ajudar nesse processo, eu vou deixar um link aqui embaixo onde eu tenho um plano de expansão. Aplique para ele, talvez você possa ser selecionada para receber a minha orientação. E também me acompanhe nas redes sociais, @PolianeRochaPsi. Lá eu estou sempre colocando conteúdos de valor e conteúdos que podem te ajudar a crescer enquanto psicóloga, a desenvolver sua esteira de produtos e, claro, faturar cada vez mais. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!